Fala, meu querido aluno! E aí, beleza? Como é que estamos? Professor Rosário aqui. Hoje a gente vai trabalhar em mais um conteúdo da disciplina de informática. Hoje a gente vai trabalhar com correio eletrônico, que também é um assunto que sempre vem sendo cobrado, né, nas provas aí de concurso público, principalmente na área de polícia, fiscal, tribunal. Essa matéria e esse tópico dentro da informática tem sido bastante cobrado. Então, vamos, né, trabalhar e entender os conceitos, características, entender como é que as bancas, né, têm cobrado esse assunto, para que você, meu aluno, chegar na hora da sua prova não tenha nenhuma dificuldade, beleza? Então vamos junto aí, levantar voo e entender cada parte desse assunto. Eu gosto de iniciar sempre, né, trazendo esse conhecimento. Quem surgiu primeiro? A internet ou o correio eletrônico? Você pode estar parando agora pensando, né? Professor, eu acho que a internet. E na verdade não, meu aluno. Quem surgiu primeiro foi o correio eletrônico. Por quê? O correio eletrônico é um processo de que você tem como de entrega de alguma mensagem. E aí, seja ela pela hoje, como a gente tem, né, automatizada aí com a internet, ou seja, através de cartas, como era feito, né? Antes do surgimento da internet, já se tinha essa comunicação entre um destinatário, né, e um remetente. E essa comunicação era por meio de cartas escritas, e isso já é um processo de o quê? De uma comunicação. Então a gente tem esse como sendo um correio eletrônico também. A diferença é que com o surgimento da internet e das tecnologias, esse processo de correio eletrônico tornou-se o quê? Automatizado, beleza? Então fica aí só um plus para vocês, né? Desde a questão do surgimento. Seguindo, eu sempre, né, trago, a gente sempre traz a definição, porque é importante saber o conceito de algo que a gente está estudando para poder iniciar, né, a avançar novamente, na verdade, os conhecimentos. Então vamos lá, em se tratando de correio eletrônico, qual a definição que a gente traz aqui? Correio eletrônico, ou ainda e-mail, é um método que permite compor, enviar e receber mensagem através de sistemas eletrônicos de comunicação. Então veja aqui o seguinte, basicamente, qual é a finalidade de um correio eletrônico? Finalidade é você ter como enviar, receber e desenvolver ou compor, né, uma mensagem e ela ser enviada através de um sistema eletrônico. Beleza? Essa é a principal definição do tópico de correio eletrônico. Aqui uma ilustração para vocês entenderem como é que funciona. Eu já estou adiantando e mais à frente a gente vai detalhar cada processo, cada parte, né? Cada etapa dessa comunicação. Quando se tem um ambiente de correio, você vai ter ali o remetente, certo? E você vai ter o destinatário. Ok. O remetente é quem vai enviar aquela mensagem e o destinatário é quem está recebendo a mensagem. Só que nesse processo entre o remetente e o destinatário, a gente tem um servidor. E aí eu tenho um servidor A que representa, né, sendo o servidor do remetente, e eu tenho um servidor B que representa sendo o servidor do destinatário. Então, toda vez que você quer enviar uma mensagem, você vai lá, né, usa o aplicativo, seja, né, a ferramenta ali que você tem para poder enviar, né, uma mensagem, você vai utilizar ela e você vai desenvolver, né, compor a mensagem e você vai enviar. Essa mensagem vai ser enviada para o seu servidor de envio, que no caso representa ali sendo a figura, né, o servidor A, que vai se comunicar com o servidor B, que é o servidor do destinatário, e esse, por sua vez, vai entregar aquela mensagem ao destinatário se tiver tudo, né, em perfeitas condições. Esse funcionamento aqui, meu querido, por trás disso tem toda uma configuração de protocolos, de usuário, de domínios, que aí quando você faz toda essa configuração, você vai conseguir fazer essa usabilidade aí dessa ferramenta, beleza? Então, vamos avançar aqui. O que pode ser feito através do correio eletrônico? A gente consegue, né, solicitar arquivos, solicitar informações, fazer algumas pesquisas, né, dentro da própria ferramenta. Obviamente, o mais importante que é o que? Enviar uma mensagem, que é o principal, né, que ela faz, é o envio de mensagens. Ao passo que você envia, você tem que ter o quê? Como visualizar. Então, a gente tem como ler as mensagens. E também a gente consegue imprimir, entre outras características, entre outras finalidades. Não se restringe somente a esse aqui. Existem outras etapas, né, que podem pode ser utilizada e aplicada ali no momento da usabilidade de alguma ferramenta de correio eletrônico, beleza? Então vamos lá, entender agora algumas pastas. O que são as pastas? Pastas, senhores, vamos lá. As mensagens chegam no servidor, mas também há outras pastas que armazenam as mensagens e cada uma com a sua finalidade específica. Vamos entender aqui, ó. As pastas são basicamente as separações de cada etapa ali, de cada mensagem, que etapa que ela está, ela vai ser enviada, ela foi recebida, ela está sendo desenvolvida, enfim. Cada pasta vai estar armazenando a etapa em que a mensagem se encontra. Então vamos lá, as principais que a gente tem aqui e as que têm sido, né, alvo bastante aí nas provas de concurso público. A pasta de entrada, saída e enviadas.
A entrada, senhores, são as mensagens recebidas no servidor. Sem muito segredo isso aqui. Então, recebi uma mensagem, ela vai estar lá na caixa de quê? De entrada. E eu tenho a saída. Mensagens a serem enviadas ao destinatário. Antes de explicar a saída, eu gosto sempre de trazer o conceito de enviadas e de saída e fazer a comparação das duas juntas. O que é a pasta enviadas? Mensagens enviadas ao destinatário. Olha só, você pode confundir saída e enviadas. Tudo está tendo a ideia de que está indo. Ok. Olha o que é que diz a parte de saída, ó, mensagens a serem enviadas ao destinatário. Observe que a saída, ela diz que é mensagens a serem enviadas. Então, isso fica claro que o que não foi enviado ainda. E a pasta enviadas são que as mensagens que foram de fé e fato enviadas ao destinatário. Tá, e o que é que muda então? O que muda, senhores, é que quando vocês estão lá desenvolvendo, estão escrevendo uma mensagem, e, por exemplo, você está usando algum aplicativo, alguma ferramenta de correio eletrônico, e essa, por sua vez, está sem comunicação com o servidor, através, porque, sei lá, está sem conexão com a internet. Quando você escrever a mensagem e você clicar em enviar a mensagem, se o servidor não conseguir se comunicar, essa mensagem ela não vai ser enviada. Ela vai ser armazenada dentro da pasta saída, e quando o servidor conseguir se comunicar com a internet, ele vai captar essa mensagem e aí vai poder fazer o quê? Fazer envio dela. Então a mensagem fica armazenada lá em saída, aguardando essa comunicação. Quando recebe a comunicação, opa, agora sim, tá tudo ok, envia lá para enviadas e a mensagem chega lá no destinatário, beleza? Então, vamos, né, dar sequência aqui e trazer mais outras pastas importantes para vocês. A pasta que a gente chama aqui é rascunho, excluídos e spam. Vamos entender cada uma dessas. A pasta rascunho, mensagens inacabadas que foram salvas e fechadas. As excluídas, mensagens que obviamente que foram, né, apagadas, foram deletadas, né? Então estão na caixa de excluídas. E o spam, as mensagens recebidas em massa sem o consentimento do destinatário. Meu aluno, então entenda o seguinte: quando eu estou falando do rascunho, eu quero dizer o seguinte: são as mensagens inacabadas. Então, são aquelas mensagens que foram desenvolvidas, né, foram criadas, porém ela não foi finalizada. Por algum motivo você fechou lá, né, a parte que estava escrevendo, né, não quis enviar naquele momento, simplesmente fechou lá o navegador. Aquela mensagem ali que começou a ser desenvolvida, se você não cancela ou não envia ela, por exemplo, ela vai ficar lá em rascunho aguardando algum procedimento que o usuário venha fazer. Então, por isso que a gente chama aqui os rascunhos, são as mensagens inacabadas, porque houve o início da escrita daquela mensagem, porém não houve uma finalização, beleza? O spam é aquela, né, aquela quantidade de e-mails que você costuma receber ali em massa que não tem o seu consentimento. Isso às vezes você chega num site lá, num site de uma pizzaria, você bota lá o seu e-mail só para receber um cupom de desconto, aí aquele e-mail já fica cadastrado lá, e aí frequentemente você fica recebendo promoção, e aquilo ali não tem, de certa forma, um consentimento seu, né? Isso é um exemplo, mas a gente tem vários que a gente pode estar trazendo aí, beleza? Mas entenda que os spam são essas mensagens que não tem, né, um consentimento de fé e fato do destinatário, e chega constantemente ali esse tipo de mensagem. Tranquilo? Até aqui. Vamos lá. Ainda falando sobre as principais pastas e da excluída, eu sempre trago essa observação porque também é importante. Podem ser recuperadas mensagens deletadas pelo usuário no ambiente de correio eletrônico. Obviamente que sim. Se você exclui aquela mensagem, ainda há a possibilidade de você fazer a recuperação desta. E o que é que vai diferenciar, né? Como é que eu vou fazer a recuperação? Isso aí, senhores, vai depender de qual o programa, qual a plataforma que vocês estão utilizando. Cada um vai possibilitar um tempo que você pode, né, fazer a recuperação. Você exclui a mensagem, ela vai lá para uma pasta excluída. De lá, você ainda consegue desfazer, né, e recuperar ela novamente. Se você estiver usando, por exemplo, um cliente de e-mail, essas mensagens ficam salvas, por exemplo, no HD. Então, de certa forma, se você tem um backup daquelas mensagens, você não vai perder, você vai ter como recuperar. Um pouco mais à frente, eu vou trabalhar essa parte de cliente de e-mail, né? De web e-mail, a gente vai trabalhar essa questão de como é que as mensagens elas são armazenadas, beleza? Por hora, a gente entende que, em tese, né, pela regra, as mensagens que foram excluídas, elas podem ser o que? Recuperadas, beleza? Vamos avançar. O spam. Ao selecionar a mensagem como não spam, esta imediatamente vai para a entrada. Aqui, senhores, é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque você recebe vários spams, que lembra que são aquelas mensagens em massa, que você não tem o consentimento, você está recebendo frequentemente? Ok, beleza. Porém, meu aluno, se
você recebe uma mensagem lá na caixa de spam e você pega essa mensagem e marca ela lá como não spam, ou seja, você está dizendo para o seu servidor que aquela mensagem daquele destinatário, daquele remetente, não é um spam. Então, você quer que aquela mensagem chegue lá na sua caixa de entrada. Então, a partir daí, todas as mensagens que você receber daquele remetente, ela vai lá para a caixa de entrada, beleza? Então, lembra disso. Tá em spam e eu marco não sendo, né? Dizendo que não é o spam, ela imediatamente vai lá para a minha caixa de entrada, beleza? Aí ela vai como lida ou como não lida, porque você pode estar dentro do spam, ler a mensagem e marcar que não é, ela vai para lá já como lida. Ou você pode simplesmente, antes de fazer a leitura da mensagem, antes de clicar, também já definir, né, que ela não é spam e ela vai chegar lá na caixa de entrada também sem ter sido lida, beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Agora a gente vai avançar para falar um pouco sobre a formatação de um e-mail. Como é que é feita, como é que funciona essa formatação de e-mail? Quando uma mensagem ela é enviada, antes, alguns campos são muito importantes e precisam ser devidamente entendidos. Quais são esses campos, professor, que eu preciso, né, saber quando eu quero fazer a formatação, a criação de um e-mail? Vamos lá. Basicamente, a gente tem alguns campos que precisam ser entendidos aqui. O campo de, o campo para, o campo CC, ou com cópia. O campo de identifica o remetente da mensagem, ao passo que o campo para o principal destinatário. Então vamos lá. O de, né, eu estou dizendo que é o remetente, ou seja, a pessoa que vai escrever aquela mensagem. Essa mensagem é de fulano para ciclano, né? Como a gente sempre fala aí nesse termozinho aí. E o para é o destinatário, né, principal. Então, João quer enviar uma mensagem para Maria. Então, é a mensagem de João, sendo o remetente, para Maria, sendo a destinatária desse processo. E o CC é com cópia, ou melhor, cópia carbono. Tá, professor, mas se eu tenho. Eu posso colocar a mensagem, né, com cópia ou em para, que vai ser o destinatário do mesmo jeito. Vai sim. Aqui, senhores, eu trago para vocês o seguinte: essa questão do para e do com cópia é apenas a questão conceitual. Porque se você colocar o e-mail tanto no para quanto no com cópia, vai ser enviada aquela mensagem sem problema nenhum para aquele destinatário. Então entenda que o para e o com cópia é apenas uma questão conceitual. Ou seja, quando você coloca o e-mail lá num campo para, você está dizendo, né, que ali é o seu e-mail principal. Beleza, trabalho no setor da empresa e eu quero mandar uma mensagem para o coordenador do meu setor. E eu quero que os colegas daquele setor também tomem conhecimento. Então, em tese, por que eu digo que é questão conceitual? Que você vai chegar lá no campo para e vai colocar o e-mail do coordenador. E em concópia, você vai adicionar os demais e-mails, sendo esses dos seus colegas, beleza? Então perceba que aqui é somente uma questão conceitual. O campo para, né, como a gente colocou, é o principal destinatário, beleza? Então vamos lá. O campo CCO, assunto e mensagem. O campo CCO envia de mensagem para outros destinatários, os quais não podem ser vistos no cabeçalho da mensagem. O assunto identifica a mensagem, dando um título a ela. E a mensagem é o corpo da mensagem. Então vamos lá. O assunto, só para a gente matar aqui, é o que? Uma prévia, né, do que vai ser tratado lá na mensagem. Então, se eu quero mandar uma mensagem, sei lá, meu coordenador solicitando minhas férias para o mês de dezembro por uma infinidade de motivos, eu vou chegar no campo assunto e vou colocar prévia. Férias 2022, por exemplo. Eu estou dizendo, né, a prévia do que se trata. E dentro da mensagem eu vou colocar ali a escrita, né, que é o corpo da mensagem. Voltando aqui para o CCO, que é o concópia também, só que é uma concópia oculta, o que é que vai diferenciar do CC para o CCO? Este CCO ele é um campo oculto, ou seja, vamos lá. Quando você envia uma mensagem e você coloca lá o destinatário, né, o para, que é o principal, aí você coloca lá as pessoas em concópia e você coloca alguém como cópia oculta. O que é que vai acontecer se você colocou uma mensagem, por exemplo, João enviou uma mensagem para Maria, certo? Adicionou Pedro com cópia e botou Carlos sendo cópia oculta. Esses dois que estão sendo no processo como destinatário não vai enxergar que existe Pedro ali na comunicação, porque ele está o quê? Ele está oculto naquele processo. Então você deixa a pessoa ali, né? Só quem vai saber que você enviou vai ser o próprio destinatário, correto? Mas quem está fazendo parte daquele corpo, daquela mensagem ali, se ele está como oculto, não vai ser possível enxergar ele dentro daquele processo. Assim como lá com cópia, todo mundo enxerga todo mundo, sabe quem é quem. Mas se você bota como cópia oculta,
Aí as pessoas que estão naquele processo não vão enxergar esses que estão em oculto. Beleza? Aqui é uma formatação, né? Ainda falando sobre só uma forma de trazer a visualização para vocês entenderem um pouco melhor. Observe o que está acontecendo ali, ó. Eu tenho aqui o envio e aqui eu tenho a visualização. Ok. Então, no campo para, eu coloquei D1 e D2. D aqui seria o destinatário. Então, eu coloquei D1 e D2. E adicionei com cópia D3 e D4. E com cópia oculta D5 e D6. Olha o que está acontecendo. Eu estou enviando a mensagem para D1, D2, ok. Estou colocando D3, D4, D5, D6 como, né, uma cópia daquela mensagem, porém D5, D6 está oculto. Aí, lá na visualização, como é que vai acontecer? Ó? Observe que D1, que é o meu destinatário principal aqui, ele vai enxergar todos, exceto quem está o quê? Oculto. Então, D1 vai enxergar D2, D3 e D4. E não vai enxergar D5 e D6, porque, como eu acabei de falar, está o quê? Está oculto. Da mesma forma que D3 aqui, ó, que está com cópia apenas, vai enxergar D1, D2 e D4, mas não vai enxergar D5 e D6. Agora, meu aluno, o que acontece aqui? Ó? D5 ou D6, que é cópia oculta, vai enxergar quem? Todo mundo. Então, D5 aqui, por exemplo, que é cópia oculta, ele vai enxergar e vai saber que D1 está na mensagem, D2, D3 e D4. Consegue perceber que quem está oculto enxerga quem não está, e, ó, obviamente, né? E quem não está oculto não enxerga quem está oculto. Basicamente é isso que faz a diferença do C para o CCO. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo aí, respira, mantenha esse ânimo elevado lá em cima, que a sua aprovação está muito perto e vai chegar logo, logo. Beleza? Qualquer dúvida que tiver até aqui, volta novamente, assiste novamente o que a gente acabou de explicar aqui, e eu tenho certeza que você vai clarear, vai entender e não vai errar mais nunca nenhuma questão de que se trata de correio eletrônico. Então vamos lá. Agora vamos trabalhar aqui as funções de um e-mail. Quais são as funções de um e-mail? Importante também para a sua prova. É saber que eu tenho responder a todos e eu tenho que encaminhar. O responder é quando você está dando a resposta, né, para quem remeteu aquela mensagem para você. Então você, enquanto destinatário, está respondendo a mensagem para quem? Para o remetente, a pessoa que te mandou aquela mensagem. O responder a todos, ele é bem similar ao responder. Porém, o que acontece, ele vai incluir todos que foram copiados na mensagem original. Então, você observa aqui o seguinte, que quando você vai lá em responder a todos, todo mundo que está naquele processo ali como destinatário copiado na mensagem, vai receber essa resposta que você vai estar fazendo. Beleza? E o encaminhar, professor? O encaminhar é esse procedimento transforma você em remetente da mensagem. Então, aqui eu chamo a sua atenção. Quando falar que você está usando a função encaminhar, você vai se tornar o remetente da mensagem, porque você vai pegar aquela mensagem, vai lá clicar em encaminhar, você vai estar criando uma nova mensagem. Então você vai passar a ser o quê? O remetente daquela mensagem, ao invés de só responder ou responder a todos. Beleza? Então, muita atenção para isso aqui. Quando eu uso a opção encaminhar, eu estou usando a opção agora, eu estou me transformando, na verdade, né, em o remetente da mensagem. Beleza? A gente fecha esse primeiro bloco aqui, trabalhando até aqui essa parte. A gente volta na próxima aula, dando continuidade aí sobre essa temática de correio eletrônico, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço e até daqui a pouquinho. Valeu!